Que está longe de você e fala para ela assim: que bom que você está aqui hoje. Você chegou tão bonito hoje, tão cheiroso. Veio até mais inspirado hoje para a igreja, né? Agradece aí, dá um sorrisinho assim. Amém? Você pode sentar. Quando você sentar, eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 31. Deuteronômio, no capítulo 31, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor para nós: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aí onde você está, feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento de comunhão que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós sabemos que não somos dignos de nada, não somos merecedores de nada. Mesmo assim, o Senhor, com sua infinita graça e misericórdia, nos alcança e nos presenteia com coisas que nós nem mesmo imaginávamos um dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor irá fazer. Sabemos que somos apenas instrumentos teus e queremos continuar para sempre assim, com um coração sensível à tua voz, dispostos a te obedecer. Que eu venha ser boca tua nessa noite, que tudo que o Senhor vier falar através da minha vida venha gerar transformação de mentalidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? O que Deus colocou no meu coração para compartilhar com cada um de vocês nessa noite é: o que te motiva? Qual é a chama que arde no seu coração, que te faz acordar todo dia de manhã e querer viver, querer fazer algo, querer se mover em prol de algo? O que é que te motiva? O que te faz querer todo dia aprender mais, se desenvolver mais, buscar mais e querer ir mais além? Qual é a chama que move seu coração? A motivação, ela é o ponto de ignição para todo grande feito ou tomada de atitude. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida e toda decisão que nós tomamos, ela parte de um ponto de ignição chamada motivação. É aquele estalo que dá na nossa mente, que fala assim: chegou a hora de acordar, chegou a hora de desenvolver. A motivação, muitas vezes, ela vem acompanhada de uma ideia fenomenal. Você vai dormir, né? E tem aquele momento de descanso. Só que quando você fecha os olhos, passa um filme na sua cabeça. E aí você tem duas oportunidades naquele momento: de pensar em todos os problemas ou de pensar em todas as soluções para esses problemas. A energia que você vai gastar para os dois é a mesma. Só basta você olhar qual é o fogo que te motiva a pensar aquilo. Muitos de nós nos encontramos em momentos de inconstância e tristeza porque nós desconhecemos qual é a chama que arde em nosso coração. A palavra motivação, ela vem de dois termos no latim. O primeiro é motus, que significa movido, e o segundo é motio, que significa movimento. Quando eu leio isso, me leva a entender que para se ter motivação, você tem que estar o tempo todo em movimento. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: sem movimento não tem motivação. Se você não começar a fazer algo, não existe motivação, porque não tem uma chama inicial. Deus, ele é aquele que faz todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Amém? Eu amo Deus e todas as coisas cooperam para o meu bem. Só que eu tenho que entender que, primeiro, eu tenho que tomar atitude e falar assim: eu reconheço o amor de Deus na minha vida. Eu tomo posse do amor de Deus na minha vida. A partir desse momento, todas as coisas começam a cooperar para o nosso bem.
Mas é preciso primeiro uma atitude nossa. Motivação é uma força que aciona e direciona o nosso comportamento. A partir do momento que nós estamos motivados, nós começamos a trabalhar e trilhar caminhos que nos levam a um objetivo. Eu lembro que quando foi para mim começar alguns negócios, alguns meses atrás, teve que vir uma motivação muito forte. Que foi, ou você toma alguma atitude ou você fica para trás. Alguém já teve algum momento isso na vida? De ter que tomar uma atitude ou ficar para trás? E a minha primeira motivação naquele momento não foi um sonho, foi um medo de ficar para trás. Foi as aflições que poderiam surgir no caminho. Essa foi a minha primeira motivação. Ou eu tenho que fazer alguma coisa agora, ou o trem vai ficar feio. A partir daí começou a nascer algo, uma chama começou. E Deus começou a trazer os sonhos e trilhar os caminhos, mostrar o caminho que eu deveria trilhar. Em Deuteronômio, como a gente leu, fala assim: seja forte e corajoso, não tema, nem fique com medo diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai com você. É o Senhor nosso Deus que está no céu, que nos acompanha. E Ele é a chama que deve arder em nosso coração. O que te motiva, o que te faz querer tomar uma atitude todo dia de manhã quando você acorda? Eu costumo dizer que o nosso maior motivador é o boleto que chega todo mês pelo correio. É ou não é? Tem uma motivação melhor do que essa? Motivação melhor ainda é quando sobra o último dinheiro do mês e o gás acaba. Você fala assim: esse mês sobrou, aí o gás acaba. Motivação melhor do que essa não tem. Mas a nossa primeira chama de motivação deve ser o Espírito Santo de Deus. Olha uma pessoa que está bem longe de você e fala assim: a nossa primeira motivação, a nossa primeira chama deve ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus deve ser a chama que nos mantém em movimento. Porque sem Ele não tem motivo de continuar, não tem motivo de existir e não tem nem força para isso. Porque Ele é o nosso consolo nos dias tristes, Ele é a nossa fortaleza nos dias fracos. E eu trago para você essa frase, que você guarde ela no seu coração. Esteja tão íntimo do Espírito Santo, a ponto de não precisar mais usar as palavras para falar com Ele. Busque uma intimidade tão profunda com o Espírito Santo, a ponto de não precisar usar mais palavras com Ele. Existem relacionamentos na nossa vida que nós não precisamos nem usar mais as palavras, não é mesmo? Apenas o olhar já diz tudo, ou o movimento da mão já revela tudo. E a chama que deve arder no nosso coração, ela deve vir acompanhada dessa intimidade profunda com o Espírito Santo. Ele deve ser a nossa maior fonte de motivação. Quando os discípulos estavam reunidos, lá em Atos 2, que o Espírito Santo vem sobre eles, eles são tomados de tamanho poder, que numa pregação, o que tinha medo de falar, converte 3.000. Porque a chama que ardia no coração, a fonte de motivação era tão forte, que ele não conseguia conter aquilo apenas com ele. Mateus, no capítulo 10, no versículo 19 em diante, diz assim: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por você. O que ele está falando aqui é: não se preocupe com o que falar, apenas esteja pronto para falar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. O que ele está falando aqui não é relaxem e esperem que o Espírito Santo vai fazer. O que ele está dizendo aqui é: trabalhem até chegar ao ponto do Espírito Santo agir. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: trabalhe até o ponto de deixar tudo pronto para o Espírito Santo agir. Amém?
A nossa segunda maior fonte de motivação, a nossa segunda maior chama em nosso coração deve ser o nosso propósito. Por que o propósito, pastor? Porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve para você. Talvez seja por isso que você não tenha alcançado coisas na sua vida, ou você está vivendo com uma tampa. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho está te servindo. Mais importante do que ir rápido é saber para onde você está indo. Mais importante do que querer chegar muito rápido é saber para onde você está indo. E a pergunta que eu devolvo para você nessa noite é: para onde você está indo? Qual é o seu propósito de vida? O que tem ardido no seu coração? O que tem te motivado todos os dias? Isso muito me preocupa e preocupa o corpo de Cristo nos últimos dias, que estamos vivendo os últimos, amém? Eu não vejo a hora de subir logo para o céu, irmão. Chega de pagar fatura de cartão de crédito e boleto, amém? Chega. Não vejo a hora de ir logo para o céu. Mas se você não sabe o seu propósito, qualquer caminho serve para você. Qualquer caminho serve para você. Já ouviu falar em água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Alguém já ouviu? Você sabe por que a pedra fura? Porque todo dia a água está gotejando. Se a água parar de gotejar e pegar outros caminhos, ela começar a escorrer por outros lugares, a pedra não vai furar. Então, o mais importante é não deixar de gotejar. Você tem que ser uma goteira boa, irmão. Uma daquelas goteiras boas, sabe? Aquelas que chamam a atenção de todo mundo. Terceira coisa que deve te motivar diariamente: os problemas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: os problemas. Eles devem te motivar todos os dias. Eles devem ser uma grande fonte de motivação. Você sabe por quê? Lá na sua Bíblia e na minha, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passar por várias provações. Quando você está passando um momento difícil, você fica alegre? A Bíblia está falando que a gente tem que ficar alegre. Está passando por muito problema? A palavra está dizendo assim, ó: tende por motivo de alegria passar por vários problemas, provações, sabendo que a aprovação da sua fé, uma vez confirmada, é ela que vai produzir a perseverança. Tende por motivo de grande alegria passar por diversas provações. Lá mais na frente, no versículo 12, vai dizer assim pra gente: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É o fato de ter permanecido forte durante as circunstâncias e os problemas que vai nos gerar a aprovação para receber a coroa da vida que o Senhor prometeu para mim e para você. Então, o que eu quero te alertar é: se a coisa tá fácil demais, tem problema aí. Se a coisa tá fácil demais, é muito provável que você esteja bem afastado do seu propósito. Se as coisas estão fáceis demais, não está sendo produzida em você fé nem perseverança, porque as coisas estão fáceis demais. Quem vive pelos aplausos, morre pelas críticas. Quem vive pelos aplausos, morre pelas críticas. Charles Spurgeon, um grande pregador da palavra de Deus, falou assim: suas circunstâncias não são prova nenhuma de que Cristo muda.
elas são apenas a prova de que você muda. Cristo não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo que prometeu há 2000 anos atrás que Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Isso ainda está de pé. E é por isso que nós ceiamos, porque nós falamos assim: eu acredito, eu tomo posse, eu faço parte do corpo de Cristo, e eu acredito que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A sua ceia com o Senhor, ela representa isso, também representa isso. Quarta coisa que te motiva e deve te motivar: o futuro. A capacidade de visualizar o futuro está reservada para aqueles que têm capacidade de sonhar. A pergunta que eu faço de novo, mais uma pergunta que eu faço para você nessa noite, eu quero que você vá para casa pensando, é: quais são os teus sonhos? O que tem ocupado a tua mente com o sonho? Os sonhos da minha mãe, eles são bem engraçados. Ontem a gente chegou tarde e minha mãe tem a mania de falar de noite. Quem não sabe, minha mãe fala de noite às vezes. E aí ontem a gente chegou, estava assistindo televisão, entrou pro quarto. Quando entrou ela, o gás na sala tá ligado. O gás na sala tá ligado. Que gás na sala? O gás lá da sala tá ligado, tem que desligar. Que gás da sala? E ela falando à noite, dormindo. Aí hoje de manhã a gente falou: mãe, você falou ontem que o gás da sala estava ligado. Que gás? Ela: bem que eu sonhei com gás mesmo. Acho que é porque tá caro, veio um aumento. Ela ficou meio preocupada do gás estar ligado lá e tudo. Não sei. Mas o que tem ocupado os teus sonhos? 4 dias atrás eu sonhei que eu estava indo para os Estados Unidos, irmão. Você acredita? E eu vou lá. Não sei como ainda, mas eu vou chegar lá. E eu sonhei que eu estava indo lá. E o que tem motivado os teus sonhos? Esses dias eu sonhei que eu estava tendo um problema para atender tanto cliente. Eu falei: eu quero acordar com esse sonho realidade. Mas o que tem ocupado os teus sonhos? Porque se você tem a capacidade de sonhar, você tem capacidade de visualizar o futuro. E se você visualiza o futuro, isso te motiva. Só tem esperança de um futuro quem já foi lá. Só tem esperança de um Brasil melhor quem já viu um Brasil bom. Só tem esperança de um lar reconstruído quem já visualiza o lar reconstruído. Só tem visão de um filho restaurado a mãe que vê ele rendido aos pés do Senhor. E isso deve ser uma grande fonte de motivação nossa, o futuro. Acompanhado do futuro, vem uma das minhas maiores motivações: o céu. Se o céu não te motiva, você está desalinhado com a vontade e o centro do propósito de Deus. João 14, nas palavras do próprio de Jesus, diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Palavras do próprio Jesus: eu estou indo para o céu e estou indo preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês possam estar comigo. Jesus estava querendo dizer mais ou menos assim para a gente em João 14: eu quero que você seja meu vizinho no céu. Olha, lá no céu tem muito lugar, tem muita morada. E eu estou indo preparar lugar para você. Se o céu não for a sua maior motivação diária, e saber que Cristo está nos esperando no céu, você está desalinhado com a vontade de Deus. Você está desalinhado com a sua vida. Se você não tem uma fonte de motivação, se você não tem um motivo para viver ainda, você precisa ter um encontro genuíno com Jesus. Você precisa se encontrar com a palavra que traz vida e transformação. A nossa maior fonte de motivação deve ser o céu, mas a nossa chama deve ser o Espírito Santo de Deus queimando diariamente em nossas vidas. E Ele só queima alimentado de um relacionamento.
Quando você faz uma fogueira em qualquer lugar, você precisa de combustível. É ou não é? Sem combustível não tem fogo. Quando você está numa floresta, acampando, seja lá o que for, nosso maior combustível geralmente é a madeira, né? A gente procura madeira e quando está apagando, o que a gente faz? Busca mais madeira. E quando não tem madeira por perto, o que a gente tem que fazer? Ir para longe buscar mais madeira. Muitas vezes vai ter que subir numa árvore, quebrar uma galha, pegar um machado, usar um facão, para que aquele fogo se mantenha aceso. O que isso quer dizer? Que o relacionamento com o Espírito Santo nem sempre ele vem acompanhado só de coisas boas, mas muitas vezes de sacrifícios. E sacrifícios não são coisas ruins, porque eles nos motivam e nos fazem crescer. John Maxwell, ele fala duas coisas no livro dele. Ele fala que ele nunca perde. Eu nunca perco. Ele fala desse jeito no livro dele. Eu já fiquei zangado já. Como é que o cara vem falar pra mim que nunca perde? Ele fala assim, ou eu ganho, ou eu aprendo. Mas perder eu nunca perco. E eu fiquei com isso na minha cabeça, na minha mente. Você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. E isso deve ser motivação diária para você continuar. Os problemas aqui nos fazem crescer. Esses dias eu peguei uma peteca para resolver. Aquelas petecas bem petecadas assim. Que todo mundo olha e fala assim, tem jeito não, morreu já, ó, acabou. Né? Me lembrou, essa peteca estava tão empetecada que lembrou a história de um amigo meu que caiu de moto. Ele falou que foi o maior susto que ele levou na vida dele. Caiu de moto, aí machucou a perna. E aí ele falou que sempre que cai de moto não se mexe, fica lá quietinho, parado. Aí ele ficou quietinho, parado, o cara derrubou ele. Aí ele falou que juntou umas 8 pessoas assim ao redor e falou, vixe, a perna dele acabou. Acabou com tudo. E agora, meu Deus do céu? Aí ele falou que já começou a chorar no chão, né? Minha perna, perdi minha perna, já não tô sentindo, tá tudo formigando, perdi minha perna. Aí a ambulância veio, colocou ele dentro, ele já chorando perguntou para a moça, minha perna tem jeito ainda, tem solução? Aí a mulher falou assim, não, eu vou tirar uma foto para você ver. Aí era um rasgado que fez assim, daqui para cá assim. Aí ele falou que a lágrima de tristeza virou de alegria, porque o susto foi tão grande que ele já desanimou naquele momento e falou, vou precisar de uma cadeira de roda. Já estava calculando o preço da cadeira de roda já. Mas são essas circunstâncias e esses problemas que nos fazem crescer. Eu descubro tanta coisa nova e aprendo tanta coisa nova quando eu estou passando por problema. Porque o que forjou Davi ser um grande rei foi a perseguição de Saul. Enquanto Saul achou que estava visualizando, que estava destruindo Davi, tudo isso estava fazendo Davi ser mais forte, estava ensinando ele a ser um rei de verdade. Tudo isso estava ensinando para ele o que ele não deveria fazer. Tudo isso estava ensinando para ele como ele deveria agir. Porque são os problemas e as circunstâncias que nos fazem mais forte. E isso deve ser uma grande fonte de motivação nossa. Porque o que mais nos para são as circunstâncias. O que mais nos faz pensar em desistir são os problemas. Mas Tiago 1:2-3 vem falar pra gente. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Porque são as provações da vossa fé que produzem a perseverança. E para quem não sabe, a perseverança é tentar de novo como se nunca tivesse feito. Perseverança não é persistir tentando. É tentar de novo como se nunca tivesse feito. É o primeiro gás, a primeira energia. Isso é a perseverança. Perseverança foi a gente começar a correr segunda-feira e eu consegui correr no início, meu amigo. Mas depois de uns 2 minutos a carcaça do corpo não aguentou mais. Perseverança é meu músculo. Esse aqui tá doendo, esse aqui. O canto do pé aqui tá todo dolorido. Isso é perseverança.
E amanhã tem que começar de novo, como se nunca tivesse ouvido dor alguma. A perseverança é toda vez você olhar e falar assim, dá para começar de novo como se nunca tivesse feito. Porque isso é o que deve nos motivar. A caminhada cristã, ela é assim. Caminhar com Jesus é assim. Você já observou, a gente teve as Olimpíadas nos últimos dias e quando tem a prova de atletismo, geralmente são 8 que correm. Você já observou que quando o primeiro passa a largada, os outros 7 não param de correr? Já observou isso? Eles podiam parar de correr, né? Pô, já perdi, pra que eu vou continuar correndo? Mas eles continuam correndo. O que eu quero falar pra você é que toda vez que você vencer um chefão, vem um chefão mais forte depois. Porque é isso que nos faz crescer, é isso que deve ser a nossa fonte de motivação. Toda vez que você estiver passando por muitas provações, para, senta e fala assim, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer me ensinar? Mas você só tem força e energia para vencer as circunstâncias e os problemas se você tiver um ponto de ignição. A pergunta que eu quero que você vá para casa refletindo hoje e responda para você mesmo é: o que me motiva? O que me faz acordar todos os dias pela manhã e falar assim, eu ainda quero viver e quero andar com Cristo? O que é que te motiva a não desistir das coisas? Desistir dos problemas? Eu tive a honra de buscar minha sogra hoje no trabalho. Ela estava falando que o chefe dela se machucou e ele tem mais de 400 pendências para resolver. E aí ele está indo trabalhar de atestado, né? Ele recebeu um atestado lá de 30 dias e está indo trabalhar de atestado. Aí eu fui e falei assim, se fosse eu aproveitava os 30 dias de atestado. Aí ela falou assim, não, mas é muita coisa. Eu falei, ele morre, vem outro, ocupa o lugar e continua as pendências lá do mesmo jeito. Nós temos que saber aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue. Porque a nossa fonte de motivação é o que nos faz continuar ali. Os 12 discípulos, aquele povo que estava na casa, quando eles receberam a chama do Espírito Santo no coração deles, eles estavam dispostos a enfrentar soldados, a ir até a morte. Porque a chama que ardia no coração deles era tão forte, que se fosse para ficar sem comer, eles ficavam sem comer. Se fosse para ser morto, eles iam para a morte. Porque eles sabiam o que ardia no coração deles. E quero encerrar essa ministração te perguntando, o que te motiva? O que te faz ser mais forte? Lembre-se, quem vive pelos aplausos morre pelas críticas. Só tem esperança de um futuro quem já visitou o futuro. E o céu deve ser a nossa maior motivação diária. Saber que Cristo está no céu, sentado à direita de Deus Pai, nos esperando. Lá no céu. Naquelas ruas de ouro, lindas ruas de ouro, onde não há mais choro, nem ranger de dentes, não há mais dor, em que tudo irá se fazer novo. Novos céus, nova terra, novo tudo. Tudo novo de novo. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. E se você sente no seu coração que está faltando um movimento, está faltando algo na sua vida, está faltando um combustível, porque o primeiro passo é reconhecer a ausência. O médico, ele não consegue ajudar se você ficar calado lá, né? O que aconteceu? Ele está lá calado. Está sentindo dor? Aí está levando o médico. Tá alguma coisa? E você está lá. Eu escutei de um amigo meu que virou pai há poucos dias. Aí ele falou que o maior problema do choro do bebê é porque ele não sabe por que o bebê está chorando. Ele não sabe se é dor, se é fome, se é alegria, se é tristeza. Ele não sabe o que é. Ele falou que só chora e
essa é a coisa que mais aflige ele, não saber o motivo do choro. E muitas vezes nós somos assim com Deus, né? Nós pensamos que estamos fortes, que não precisamos. Mas aí é que nós estamos fracos. Enquanto você estiver reconhecendo as suas fraquezas diante de Deus, Ele vai te fortalecer.